Yom Yom do dia 20 de Tishrei, extraído de um pronunciamento feito pelo Rebbe anterior. Primeiro ele começa com uma instrução prática e técnica. Durante a festa de Sukkot nós temos a mitzvah de tomar 4 espécies de plantas e fazer uma bênção sobre eles, e depois nós fazemos movimentos para todos os lados e direções, segurando juntas essas 4 plantas. E aqui ele nos esclarece que durante os movimentos com o lulav, que são feitas, esses movimentos são feitos logo depois da bênção e também durante a recitação do Halel, enfim. Então devemos tocar o peito com o lulav no local onde bate-se com o punho ao dizer Ashamnu. Ou seja, nós seguramos o etrog, em geral, na mão esquerda, só quem não é canhoto, enfim, o lulav, a Dasi e a Rabá na mão direita, e juntos nós fazemos movimentos para todos os lados com as plantas, mas é um movimento de vai e vem, vai para fora nessa direção e depois vem, traz para até o peito, até o próprio corpo, e se fala que a gente deve aproximar o lulav e etrog até o coração, até o mesmo lugar onde a gente costuma simbolicamente bater com a mão na prece de confissão que nós fazemos no Yom Kippur, também numa prece abreviada de confissão, no dia a dia, Ashamnu Bagadnu, como dizendo ao coração que a carne é fraca, o coração foi seduzido e nosso coração enfraqueceu e por isso nós nos rendemos a tentações ou cometemos transgressões. Então na hora de pronunciar a prece de vidui diante de Deus, da confissão que fazemos diante de Deus, há um costume de levemente bater com a mão sobre o coração. E ele nos diz então que em Sukkot não há preces de confissão, porque são dias de alegria, mas ele nos fala que esses movimentos com o lulav, as 4 espécies, quando se traz para o peito, para o corpo, nós devemos trazer para o mesmo lugar no peito, sobre o coração, onde nós batemos simbolicamente com a mão durante a recitação do vidui, da confissão, que começa com a palavra Ashamnu. Então, há um motivo e razão de ser por trás disso, há simbolismos místicos, etc. Mas nos conta o Rebbe anterior que certa vez, em um dos Fabrengens, em uma das reuniões racídicas que aconteceram na época do 5º Rebbe de Chabad, o pai do Rebbe anterior, Admor Rab Sholom Dover, o chamado Rebbe Reshab, ele disse que essa prática que nós mencionamos, de trazer o lulav e etrog até o lugar onde se bateu sobre o coração na hora da confissão, isso é semelhante à ideia do que nós encontramos no Talmud, com que postura e atitude a pessoa deve se posicionar para rezar. Então há uma passagem no Talmud que nos fala que a pessoa tem que se posicionar para a reza com seriedade, com espírito de contrição, cabisbaixo, com humildade. E assim se fala, depois se fala também que a pessoa deve rezar com alegria. Mas em primeiro lugar, quando a pessoa se posiciona para rezar, isso deve começar com espírito de seriedade, e depois isso vai levar a reza com júbilo. Então diz o Rebbe Reshab que justamente através da seriedade que antecede a tefilá, a oração, antes da pessoa se pôr a rezar, antes de começar a rezar, a pessoa deve parar e pensar um pouco diante de quem eu estou me apresentando, para quem eu estou dirigindo minhas palavras. Eu, um simples mortal de carne e osso, etc., eu agora vou me dirigir ao Criador do Universo, a Deus, o Rei do Mundo, e etc., e cultivar um sentimento de seriedade. Né? E quando a pessoa, então, se conscientiza disso e ela vê ele tão ínfimo e insignificante, agora quer se dirigir a Deus, isso até causa na pessoa até uma certa amargura, porque a pessoa se lembra daquilo que ela fez ou tem feito e nem sempre ela está de acordo 100% com a vontade divina. Isso deixa a pessoa um pouco amargurada quando ela toma consciência da sua insignificância. Então se diz que quando se fica amargurado por causa das próprias falhas, que isso lembra o conceito do vidui, da confissão, quando a pessoa evoca e lembra suas transgressões, seus pecados, seus escorregões, suas falhas, né? Mas isso é um processo
se começa por aí, ou seja, a primeira pessoa precisa se dar conta da sua real situação. A primeira pessoa precisa saber assumir até as suas falhas. No momento que a pessoa assume essa responsabilidade, não ignora as suas falhas, não tapa os olhos, etc., mas assume e percebe a sua fraqueza, fragilidade, sua até insignificância. Depois disso, é aí que se consegue posteriormente despertar os sentimentos entusiásticos durante a tefilá, durante a reza. Daí então pode-se rezar com alegria e entusiasmo, mas isso é um processo. Se a pessoa já eu quero ir direto já a rezar de forma entusiasmada, ele diz, não vai funcionar. Tem que seguir essa ordem que os nossos sábios estipulam. Primeiro, antes de se posicionar para rezar, a pessoa deve saber quem sou eu e quem é Deus, né? Diante de quem eu estou me apresentando, e quem sou eu para me apresentar, e em que situação eu me encontro. Isso deixa a pessoa um pouco abatida, amargurada, mas isso tem um lado positivo, que daí a pessoa cultiva humildade, modéstia, etc. Isso abre o canal para depois, em seguida, ele poder se apresentar diante de Deus e fazer a reza, e daí sim com entusiasmo e alegria. E nos diz o Rebbe Rashab, de certa forma, isso também vem de encontro a essa prática, essa instrução prática de trazer o Lulav Yetrog na festa de Sukkot. Sukkot é Zman Simchateinu, é a semana mais alegre do nosso calendário, é o período de alegria máxima, etc. Isso também está simbolizado na mitzvah do Lulav, isso nós trazemos até o coração, mas ele diz, trazemos até o coração naquele mesmo lugar do peito onde nós batemos na hora de lembrar os nossos pecados, na prece de confissão. Então, se fala que essa prece de confissão foi a atitude, a postura inicial requerida, que é essa de assumir nossa insignificância, reconhecer nossos erros, etc., para depois, então, poder cumprir aquelas mitzvot como o Lulav, que trazem alegria. E esse é o processo, ou seja, o Yehudi, de forma geral, ele primeiro passa por esse momento de amargura, para ter humildade, e essa humildade vai possibilitar em seguida que ele tenha uma alegria genuína.